Boa noite, galera. Vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso estudo, né, de domingo, para dar início à semana, de acompanhamento de alguns ativos, que inclusive lá no grupo já mandei para o pessoal, para a gente estar monitorando, né, mais uma vez, nada de recomendação, nada de call, apenas estudo. Eu já estou aqui com o site, já do Invest, não sei se já falei para vocês, é bom estar acompanhando, certo? Para ver algumas notícias, alguns fatos relevantes. E aqui você consegue ver os mercados lá fora também, né? A gente tem os índices principais, aí tem ações, tem a parte de commodities, certo? A gente faz uma comparação. Tem títulos, tem moedas, enfim. Mas, para não ficar muito prolongado esse vídeo, né, eu quero trazer aqui na parte de calendários, né? Você vem aqui, você clica aqui em calendários, que é muito importante, porque as informações elas batem muito na questão do preço do mercado, né? Às vezes com antecipação, e outras vezes o mercado ele já vem e precifica, né, na hora. E se tratando que amanhã, né, dia 28, então a gente vê aqui, vocês vão ver que tem os horários, tem as moedas no caso, né, e algum o resumo das informações, e vem projeção e anterior, né, a questão das informações. Se vem a favor, se vem abaixo, se vem acima. Para vocês frisarem, quando tiverem aqui, ó, duas estrelinhas ou mais, são fatos muito importantes para o mercado. Uma estrelinha então, não dá muita relevância, mas duas, três causa muita relevância. E para amanhã nós temos aqui, se tratando dos horários de 8h25 até as 8h30, nós temos um relatório que toda segunda-feira sai, boletim Focus, empréstimos bancários, isso aqui pode influenciar muito a questão dos bancos também, né? Não que seja só diretamente bancos, mas influencia no setor geral. Aí você fica na dúvida, o que é boletim Focus? Gente, você vem aqui, já está aqui até aberto, você pode colocar no Google lá, boletim Focus, a primeira aba você clica para você entender. E tem aqui o relatório Focus, né, ele que resume as estatísticas calculadas da expectativa do mercado. Então, muitas das vezes, né, porque eu estou mostrando ali um gráfico, estou informando regiões de preço, que durante, quando vai abrir a semana, ele vai diretamente naquela região, se a gente não tiver mais nenhuma outra base por trás, para nos trazer confluência de informações, é o que eu sempre digo para vocês. E se tratando aqui do resumo Focus, né, que ele vai trazer projeções de índice, né, de preços, né, vocês estão vendo aqui, atividade econômica, né, câmbio, já falei algumas vezes, taxa Selic, entre outros indicadores. Aí você vem esse aqui, você clica nele, vai abrir essa aba de informações, e aí vocês vão queimar neurônio para poder entender que é isso aqui. Ele já nos dá um relatório, né, do ano, né, 2025, né, a questão do IPCA, que é a inflação, o PIB, câmbio, a projeção, né, Selic aqui, para quando ele vai nos mostrar, né, para 2026 no caso, já nos dá uma base de informações também, 2027, 2028, que muitas das vezes, em relação a essa correlação de moedas, né, já nos traz uma oscilação de preço, questão das curvas futuras que eu já mostrei para vocês pelo Profit, né, vou até mostrar para vocês depois. Então, captou isso aqui, né, informações básicas antes de fazer qualquer coisa, qualquer transação, operação. Aí tem isso aqui, pronto. Eu mostrei para vocês isso aqui, questão de curva de juros, né, questão das informações que saem toda segunda-feira, que pode impactar os mercados, né, que resume toda a situação econômica, que é baseado também nisso aqui, pessoal, né, nisso aqui, né. Esse canto esquerdo que vocês estão vendo, já fiz um vídeo explicando algumas correlações, nada assim, mirabolante, justamente para que vocês não entendam. Eu tentei explicar da forma mais didática, resumida, para que todo mundo entenda, né, que a comparação dos juros futuros, né, com o dólar e o índice, que no caso replica a nossa bolsa. E se tratando aqui de mercado, já vou abrir a parte aqui do gráfico para vocês entenderem, que eu mandei lá no grupo, né, não temos assim uma gama de ativos muito para estar observando, certo? Mas alguns que me chamam a atenção, tá? A gente está fazendo aqui o nosso monitoramento da semana, né? Inclusive eu mandei um aqui, mandei VEG lá pessoal, fica atento, né? Algumas possibilidades já tenho acompanhado há um tempo já esse ativo, né? Me chama a atenção, questão de ser uma grande empresa e está num preço muito descontado, né? Se vocês observarem sempre o que eu tenho dito, né, em suas regiões é o quê? Ele tem regiões acima, ele tem regiões
abaixo. Então, assim, o mercado, ele oscila, ele vai buscando regiões de preço, né? Só que é o seguinte, o que é que o preço está nos mostrando neste momento? Né? Que ele está buscando correções e dentro dessas correções há regiões de preço, né, que inclusive me chamam a atenção. Eu mandei lá para o pessoal, se atente, dentro dessas regiões aqui em VEG, porque gera oportunidades, certo? Gera oportunidades. E também tem, mas se tratando também de VEG, pessoal, teve o balanço, né, que não veio muito favorável para o mercado, baseado também no que eu acabei de falar aqui, das informações, né, das notícias, baseado também no relatório aqui do Focus. Então, o VEG, né, divulgou nessa quarta-feira o resultado do segundo trimestre, né, os números mostram crescimento na receita no lucro líquido. Beleza, isso é show de bola, né? A empresa poderia impulsionar, ter um upside, mas, aí você atende, mas ficar abaixo da expectativa do mercado. Então, o mercado tem muito disso. Às vezes o balanço vem bom, mas a depender de outras informações que não agregam com aquilo que já estava previsto, o mercado já precifica uma queda. E aqui diz o quê? O desempenho decepcionou o mercado, né, que provocou uma queda no pregão nessa quarta-feira. Beleza? E aqui também vocês conseguem ter mais informações do relatório, mas para quem tem curiosidade, e eu indico também, além desses sites que é todos gratuitos, você está aprofundando em cada vez mais as informações, tem esse aqui da B3, certo? O site oficial, que eles nos mostram também outras datas de possíveis balanços, ou seja, hoje é dia 27. Então, amanhã, no caso, já temos da Vivo, né? Já temos da Vivo, da Telefonia Brasil, nós temos da Motiva, nós temos da Bradesco, que também está bem interessante, modelar para o pessoal. Então, até o fim do mês, nós temos ainda da TIM, nós temos Santander, nós temos da Visa, nós temos da Taesa, nós temos da Vale, que pode impulsionar no preço do mercado também, e a Bev, Gerdau, e assim por diante. E aqui tem várias, pessoal, só vocês irem descendo e vocês vão acompanhando as datas de balanço, porque nem sempre quando o balanço hoje em dia está vindo positivo, a gente vê um crescimento dentro do mercado, questão do preço. Às vezes há essa relação inversa, né? Só que quem manda no mercado é o próprio mercado, nós somos nós. A gente se baseia naquilo que a gente estuda, nas nossas projeções e tenta procurar um risco-retorno favorável, beleza? Voltando lá para o nosso gráfico, né, temos também Banco do Brasil, já falei para o pessoal, se atente, é Banco do Brasil. Há regiões que me chamam a atenção, certo? E quais são as regiões? Eu mandei, acho que tem mais de 2 semanas já, que Banco do Brasil está buscando esta região de preço. E por que eu digo que ele está buscando essa região de preço? Porque é simples de se analisar nesse ponto. Eu vou trazer para cá. Eu vou falar o seguinte, mais uma vez, o mercado ele se move em ondas, buscando regiões, em regiões de compra e regiões de venda. Então ele nunca sobe em linha reta. E baseado nisso, nós temos o quê? Esse pequeno movimento aqui, em que ele perdeu essa zona de suporte e o próximo preço, no caso abaixo, é como se fosse o piso. Se ele quebra essa parte do piso, ele busca outra região abaixo. E neste ponto aqui, do piso, do suporte rompido, a nossa região, que eu estou aguardando junto com o pessoal, é dessa aqui, ó, 17,88. Isso não é recomendação, é apenas para você entender até que ponto vai o mercado, né? Quais são as regiões de preço, quais são os próximos, vou dizer dessa forma, quais são os próximos pisos e quais são os próximos tetos que vão sempre procurar ser alcançados. Então, nós temos aqui essa região, certo? Que é uma região passada. Então, dentro do mercado existe uma memória. Dentro desta memória, o mercado vai sempre buscar essas regiões. Não é porque eu estou riscando aqui, porque vai lá, tá vendo? Então, assim, todos esses movimentos anteriores, eles nos mostram o quê? Que aqui existe compradores, né? Que no caso levaram esse mercado lá para cima e lá em cima encontraram vendedores, que no caso fizeram o quê? Impulsionaram o mercado para baixo. E aqui mais uma vez encontrar o que? Eu vou marcar aqui de verde para vocês entenderem. Encontrar o que? Compradores que impulsionaram o mercado lá para cima, entendeu? É sempre fazendo este movimento. Beleza. Tem também BB Seguridade, que eu mandei lá para o pessoal, nessa questão aqui de preço. Então,
esta região dos 30 e 36 também me chama atenção. Pessoal, não é porque eu estou mandando tudo lá no grupo que eu saio comprando. A gente vai fazendo as nossas análises. Até porque, com o intuito de aprendizado, nem todo mundo tem um capital suficiente para sair operando. Inclusive, nem eu saio comprando tudo. A gente vai monitorando. Se surge uma oportunidade e você tem um capital que possa ser investido, vale a pena correr o risco. E por quê? Você não precisa necessariamente ter total capital para você comprar o lote cheio. Digamos que eu já expliquei em vídeos também. Se você tiver 50 ou 100 reais, a depender da sua corretora, né, você consegue comprar um ativo, dois ativos, três ativos, quatro ativos, e você vai montando aos poucos um patrimônio, certo? Acho que baseado nisso também teve o quê? Tem alguns setores de educação que estão com a queda de preço, não é recomendação, mas a depender da sua estratégia, né, vale a pena correr o risco. Por que eu digo isso? Que eu vou explicar mais uma vez. Se atente nesse ponto. Esse ativo que estava aqui, né, Duque 3, na faixa dos seus 8 e 29. Aqui existia o quê? Compradores, defesa. Percebam que aqui atrás, né, havia compradores também que não deixou que o preço chegasse até essa zona. Mas até aqui havia defesa compradora. E o que é que os compradores fizeram? Eles impulsionaram toda esta alta comprando este ativo. E ao chegar outra faixa de preço, que se vocês observarem, eu já expliquei também, esses pequenos pavis representam o que? Defesa. E no caso, você está nessa parte aqui de cima, que é o teto, é defesa vendedora. Aí que nem eu falei anteriormente, o mercado ele existe uma memória. E qual é a memória deste mercado? São preços anteriores. Então, se eu pegar daqui para cá, né, esses pontos aqui, que houve a defesa, e eu estender para trás, e vou até pegar assim, em forma de caixote. Observem que essa defesa não é simplesmente um ponto aleatório dentro do gráfico, uma região aleatória dentro do gráfico. Existe o que? Preços anteriores aqui, ó. Então, isso aqui, que antigamente era um suporte no passado, ao retornar nessa questão do preço aqui, ele se torna o quê? Uma resistência. Então, todo esse movimento de alta nos mostra agora que existe o quê? Um movimento de baixa, um movimento corretivo. Eu vou limpar e vou explicar mais uma vez. Então, sendo assim, se já houve este momento, né, que foi um momento de alta, e agora o mercado está nos mostrando que aí existe, ele está fazendo um movimento aqui de baixo, um movimento corretivo, qual seria a região agora, no caso, na parte de baixo, que ele tenderia a parar, ou seja, dar um intervalo para a defesa compradora. No caso, seria essa região dos 11 e 14. E por quê? Porque aqui ó, existe briga de mercado, existe troca de preço, compradores e vendedores, certo? Tem também outro ativo, para finalizar, que segue o mesmo raciocínio, que se não me engano é ser 3. Eu estava dando uma verificada nela e existe a mesma probabilidade de estar acontecendo com o IDUC 3. Toda esta alta, né, que o mercado tende a fazer, eles mostram que esse movimento corretivo. E logo aqui acima, nessa zona do 7,40, eu tenho que preços anteriores que tendem a fazer com que o mercado pare um momento para fazer um respiro, certo? E a partir desse respiro ele vai decidir, depender com as notícias, com os balanços, tá? As expectativas do mercado para onde é que ele quer ir. E aí a gente vai seguindo, a gente vai surfando todos esses movimentos. Só que o nosso intuito, como é o que? É a longo prazo, montagem de carteira, a gente sempre vai querer pegar no menor preço mais acessível. Eu sempre vou querer comprar barato e vender caro, se for o caso. Por exemplo, pegar aqui Bradesco, né? Digamos que Bradesco não consegui comprar na, na zona de preço, que no caso seria aqui embaixo, perto dos 11,6. Beleza, ele já foi, alcançou aqui o preço dos, vamos botar aqui 17. Pronto, fiquei de fora no mercado. Mas eu quero comprar o ativo, o que é que eu faço? Eu aguardo ele fazer esse movimento de correção. E qual seria esse movimento de correção? Se ele saiu daqui, alcançou o teto, né, que estou tentando explicar a vocês a forma de teto. O que é que tinha anteriormente? Nós tínhamos um preço aqui, nós tínhamos um preço aqui, nós tínhamos um preço aqui. Beleza, show de bola. Aqui eu não comprei, para mim estava caro, estava no teto. Então, o que é que o mercado está fazendo neste momento?
está fazendo o quê? Um movimento corretivo. E ao fazer esse movimento corretivo, aqui perto dos 14,6, eu tenho outras regiões que me mostram que o mercado tende a parar. Que é o quê? Aqui o que eu mostrei para vocês, ó. Tenho preços anteriores dentro dessa região. Então, assim, chegando nesse preço, aí sim eu tomar um risco de tentar surfar outro movimento de alta, né? Como eu falei, o mercado se move em ondas. E se ele move em ondas, eu quero pegar, não preciso nem pegar o pedaço todo aqui. A metade para mim já é o suficiente deste movimento, beleza? Isso aqui se baseia para tudo, pessoal. Eu vou estar sempre repetindo dessa forma para que vocês consigam compreender, beleza? Então, se atentem a tudo que eu tenho dito. Né? Eu desejo uma ótima semana aí para todos e boas operações. Valeu!